Olá, pessoal! Estamos iniciando o projeto desenvolvido pela Lix, intitulado Comentários e Dicas da ISO 9001 versão 2015. Esse projeto tem por objetivo oferecer para vocês esclarecimentos sobre ferramentas e metodologias das novas aplicações, né, que o sistema de gestão da qualidade da organização de vocês precisam estabelecer nesses próximos anos aí para que seja mantida a certificação de vocês. Participem nos contactando pelo nosso site www.lixsustentável.com.br. Vamos lá? Meu nome é Roberto de Andrade, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos juntos estudar a nova versão da ISO 9001-2015. Vamos lá! A razão de ser do projeto que iniciamos hoje tem os seguintes objetivos principais: divulgar as principais alterações realizadas na versão da ISO 9001-2015, que é, na realidade, pegar os pontos que realmente sofreram alterações importantes, né, em relação à ISO 9001-2008 e apresentar para vocês esses pontos. E segundo, mostrar com exemplos ferramentas e práticas que atendam aos novos requisitos da versão, que na realidade é o ponto fundamental desse nosso projeto. É dar dicas para vocês de como vocês podem utilizar essas ferramentas. E por fim, mostrar que a nova versão é um passo à frente na gestão da organização e que o seu uso deve ser simples e objetivo. Nós sempre vamos estar tentando mostrar para vocês o que seria mais simples, o que seria mais viável dentro de uma conformação de utilização dessas ferramentas que nós vamos apresentar. Bom, pessoal, nessa parte 1 que começamos aqui do projeto, nós vamos falar sobre o primeiro item da norma, que é o item 4, referente ao contexto da organização. E nesse item 4, um subitem é entendendo a organização e seu contexto. O que é importante nesse conteúdo da norma nós entendermos é o requisito, né, que a norma estabelece dentro desse item, entendendo a organização e seu contexto. Então, todo requisito, como nós já sabemos, começa com o deve. Então, nesse caso, a organização deve determinar as questões externas e internas. Esses são dois requisitos. Quer dizer, a organização deve determinar questões externas e questões internas, né? O terceiro requisito é que a organização deve monitorar as questões internas e externas. E também o quarto requisito, que é analisar criticamente as questões internas e externas. Com base nesses pontos, nós já podemos, né, pensar, né, utilizando uma análise inicial desses quatro requisitos, né, o que nós podemos utilizar como ferramentas. Sendo assim, nós podemos usar, né, os 4 Ws e 1 H para termos um entendimento melhor, né, desses requisitos, né? Então, o primeiro ponto que a gente deve verificar é onde se localiza esse item, né, esse 4.1, entendendo a organização e seu contexto, dentro do modelo PDCA da norma. Está no item planejamento. Então, é um item de planificação do sistema de gestão. Quantos requisitos temos nesse item? Bom, nós podemos dizer, como nós vimos anteriormente, né, 4 itens, né? Pode ser mais requisitos? Na realidade, poderíamos colocar aí que seriam 6 requisitos, mas nós estaríamos sendo muito repetitivos, né? Determinar as questões externas, determinar as questões internas, monitorar as questões internas, monitorar as questões externas e analisar as questões internas e externas. Nós teríamos 6.
Mas como a gente já entendeu que questões externas e questões internas são requisitos, todos os verbos vão seguir a necessidade de tratar as questões externas e internas, né? E quando que os requisitos devem ser aplicados? Isso é um ponto importante e é um ponto muito interessante da norma, pois ela deixa isso para que a organização estabeleça. Essa periodicidade de quando deve se aplicar essa determinação, esse monitoramento e essa análise crítica fica sob a responsabilidade da organização e nós falaremos um pouquinho mais tarde, quando estivermos apresentando as ferramentas. E como atender a este item e a seus requisitos? Aqui nós temos que conversar sobre metodologias e ferramentas, que é o que faremos a seguir. Vamos lá? Como determinar as questões externas e como determinar as questões internas? Para vermos isso, podemos recorrer ao rodapé da norma ISO 9001, onde nós vamos encontrar 3 notas, a nota 1, nota 2 e nota 3. Né? A nota 1 define questões podem incluir fatores ou condições positivas e negativas para consideração. Né? Por exemplo, uma condição da organização em ter oferta e demanda com uma grande variação pode ser uma questão. Ok? Está claro? Né? Na nota 2, a norma esclarece fontes, né, aonde podemos identificar questões externas. Né? Por exemplo, fontes relacionadas ao ambiente legal, ao ambiente tecnológico, competitivo, entre outros. Um exemplo de questão com base nessas considerações, né, nessas fontes, poderíamos dizer, nossos equipamentos estão defasados no tempo. É uma questão proveniente do ambiente tecnológico. Né? Um outro exemplo, uma determinada empresa, uma empresa multinacional, né, onde uma empresa local, numa localidade, né, subsidiária, poderia ter como questão as políticas de RH da nossa matriz criam insatisfação no pessoal. Questão proveniente do ambiente cultural. A nota 3, da mesma maneira, faz o relacionamento, né, da questão, né, com fontes como valores, cultura, conhecimento e desempenho da própria organização. Né? Um exemplo de uma questão poderia ser: as funções chaves da empresa são muito jovens e carecem de experiência. É uma questão relativa ao conhecimento. Ferramentas mais utilizadas para a determinação das questões externas e questões internas. Uma das ferramentas mais utilizadas é a análise de SWOT. Né? A análise de SWOT é uma ferramenta bastante abrangente, muito utilizada em planejamento estratégico. É talvez a ferramenta mais divulgada como uma opção para evidenciarmos o atendimento aos requisitos para determinar as questões internas e externas. Ela apoia o desenvolvimento das estratégias do negócio da organização, garantindo que a sua organização realize de maneira abrangente a análise de forças e fraquezas, como nós podemos ver aqui no exemplo de SWOT, a análise interna, né? Essa análise interna, né, nos dá os pontos fortes e os pontos fracos da organização na análise de SWOT de um determinado período da organização. E, por outro lado, nós temos a análise de oportunidades e ameaças, que é a chamada análise externa. Então, automaticamente, vocês vão ter, na análise interna, vocês vão ter as questões internas sendo evidenciadas. E na análise externa, vocês vão ter as questões externas sendo evidenciadas. Por exemplo, uma ameaça para uma determinada organização são novas tecnologias, ou alteração cultural, alterações culturais, como os exemplos que nós demos no slide anterior. Né? A análise de SWOT, ela tem, né, alguns pontos que devem ser considerados. Né? A matriz ela deve ser preenchida em sessões de brainstorming.
né? Isso seria um ponto importante a se fazer, né, dentro da organização. E as pessoas que deveriam participar seriam os membros estratégicos da organização, certamente os gestores. Dois alertas, né, são interessantes com relação ao uso da matriz SWOT. O primeiro alerta é que a matriz SWOT é abrangente e cobre todas as disciplinas, como nós já falamos, e não somente a qualidade. Então, nós temos que direcionar dentro da organização como nós queremos utilizar a matriz SWOT. E a matriz SWOT, segundo alerta, ela, por conceito, não estabelece fatores específicos como aqueles que nós falamos da ambiência legal, isso não é atendido pela matriz SWOT, ela é mais livre nesse processo, né? Que são apresentados em outras metodologias, né? De qualquer maneira, a análise SWOT é uma ferramenta adequada para atendimento ao requisito. A análise Pestel é a nossa próxima ferramenta. A análise Pestel, ela é um acronismo, né, que tem como base os fatores, né, que, se vocês não se recordam, né, aqueles fatores que estão no rodapé do item 4.1 da norma ISO 9001 que nós estudamos há 2 slides atrás, né. Na análise Pestel fica claro o direcionamento para as questões, o que simplifica o trabalho das equipes que vão funcionar para determinar essas questões, né, e otimiza em relação à SWOT essa atividade, né. Com base no impacto que nós determinamos para cada questão, um processo de priorização deve ser estabelecido. Então, se nós viermos aqui no processo, nesse nosso exemplo, análise Pestel para uma organização farmacêutica, logicamente as questões são determinadas pela equipe e depois que as questões são determinadas, o impacto na organização para essas questões são determinados também. Com isso, nós estamos determinando o quanto impacta a estratégia do negócio, né, e o quanto impacta o nosso sistema de gestão da qualidade. Então, por exemplo, no item econômico, né, a questão seria redução na disponibilidade de insumos. E o impacto seria gargalo em preço e qualidade das matérias-primas importadas, né? Então, ela vai te dando, né, toda uma sequência de questões e impactos que podem ser priorizadas dentro de um processo de planejamento, né? Alguns alertas interessantes, né, com relação à análise Pestel. A análise Pestel funciona muito bem para a determinação de questões externas. Para as questões internas, a adaptação seria necessário, né? Nós teríamos que ir lá na nota 3 da ISO 9001, identificar quais são os fatores que são recomendados e fazer o mesmo trabalho que fizemos para a nota 2 das questões externas, para a nota 3 das questões internas. Não é nada muito difícil. E o 2, ela é uma ferramenta abrangente, como a análise SWOT, que cobre todas as disciplinas da organização. Mas podemos simplesmente focar na qualidade com essa ferramenta. A ferramenta planilha de decisão é uma estrutura de análise que tem por base diretamente os requisitos de determinação da questão em relação ao que prescreve a norma. Vamos ver aqui com calma essa informação. Após nós determinarmos as questões, né, que seriam determinadas em reuniões estratégicas com a presença dos gestores e da liderança da organização, né, nós identificaríamos essas questões com as fontes, né, ou seja, com os fatores e com as condições, né, que pré-estabelecem, né, as questões. Quer dizer, essa dupla aqui, né, questão e fonte, seria o ponto de partida. E isso poderia ser realizado numa reunião, né? Quais seriam as questões legais, quais seriam as questões de mercado, enfim,
todo esse processo. Dentro dessa própria planilha de decisão, nós já alocaríamos, né, se as questões são internas ou externas. E a partir daí, nós começaríamos a atender aos requisitos da norma. Essa questão afeta a estratégia? Se sim, né, ela é uma questão que tem que estabelecer um critério. E as equipes estratégicas, com base em critérios pré-estabelecidos, definiriam um peso, né, em relação à estratégia que essa questão teria, né? E a partir desse ponto, novamente, a equipe estabeleceria: essa questão afeta a qualidade? Afeta o sistema de gestão da qualidade? Se sim, né, ela daria um peso, e esse peso estaria de acordo com os critérios pré-estabelecidos, né? A partir daí, ela multiplicaria os dois critérios que estabelece a norma e teria o que a norma solicita, que é a pertinência dessa questão. E isso ela faria para todas as questões. Vamos ver no nosso exemplo. Alterar constantemente a legislação que afeta a qualidade é uma questão legal, é uma questão externa, pois é um organismo regulador ou um órgão, um ministério do governo que estabelece essa questão, né? E aí, se isso afeta a estratégia, sim, o quanto afeta, né? E se isso afeta o sistema de gestão da qualidade, sim, o quanto afeta, né? E aí você tem o grau de pertinência. Então, a partir do momento em que você determina as questões, seja ela através de uma metodologia como as duas que nós vimos, ou simplesmente através de uma reunião de análise do processo, ou dentro de uma reunião periódica de análise crítica, você passa a ter esse peso. A partir do momento em que você tem o grau de pertinência, né, esse grau de pertinência você pode priorizar. Por exemplo, nós só vamos tratar grau de pertinência acima ou igual a 12. Esse sistema é um sistema bastante simples de ser utilizado, não requer uma metodologia totalmente exaustiva como a SWOT, né? E pode ser acoplado ao sistema Pestel, né? Ele pode ser utilizado em empresas pequenas, médias e grandes. É um sistema de bastante valor. Bom, pessoal, é isso aí. Concluímos o nosso fascículo número 1, né, dos comentários e dicas sobre a ISO 9001-2015. Participem do nosso site, né? Entrem na nossa página, entrem em contato com a gente, façam os comentários, façam críticas, façam perguntas. Muitas vezes nós temos outras dúvidas além daquelas que eu estou apresentando. Não fiquem envergonhados. Entrem em contato, façam o processo girar. Essa é a primeira parte, é o fascículo 1. Continuaremos na parte 1 com o fascículo 2 e vamos continuar fazendo esse trabalho. Inscreva-se, entre em contato e inscreva-se. Nossa página é www.lixsustentavel.com.br e não se esqueçam de dar um ok positivo aí na nossa página quando vocês estiverem vendo esse vídeo lá no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.